Hoje, mais uma etapa do podcast Historiando da Associação Trevigiana de Cascalho. Começamos mais histórias para ser relembradas e verificar algumas coisas do passado que muitas vezes a gente esquece, mas tem que estar sempre presente na nossa cabeça. Então, todos sejam bem-vindos. Agradecemos o patrocínio da Granja Killer e da Cezanne, que nos ajudam nessa montagem desse podcast. Então, o importante, eu sou Paulo Adalberto Perucchi, presidente da Associação Trevigiana do Mundo. E tem do meu lado o Edelcir Lima e o Mário Zanfelice, que são os diretores da associação também. E o entrevistado hoje é o Paulo Tamiaso, nosso historiador de Cordeirópolis, que tem muitas histórias boas para conversar e muito aprofundar nesse assunto, né? Então, por que a gente está fazendo? Porque um povo que conhece sua história preserva sua identidade. Então, nós precisamos sempre estar presente, contando um pouco das histórias de Cordeirópolis e Cascalho. Hoje iniciamos uma série de episódios dedicada à história de Cascalho. E não poderíamos começar por outro assunto. Agora, agosto, é a festa de Cascalho, que é um momento muito forte, que é a Nossa Senhora da Assunção, que é em agosto, dia 15, coroação dela. Então, é um momento adequado para a gente falar um pouco sobre Cascalho. Antes de conhecermos seus personagens, família e suas tradições, precisamos responder uma pergunta muito simples. Como nasceu Cascalho? E aí, eu convido o nosso historiador, o Paulo César Tamiaso, que dá uma passada sobre a história, contando os dados, por que nasceu Cascalho e por que é Cascalho. Boa noite, Paulo. Boa noite, Paulo. Então, mais de 200 anos existe já a ocupação em partes de agricultura em Cascalho. Então, começou primeiramente com o cultivo da cana, né, para poder produzir açúcar e exportar, e depois passou para o café. Quem que são os pioneiros dessa parte? É o José Ferraz de Campos, conhecido posteriormente como Barão de Cascalho. Ele adquiriu uma sesmaria, que agora eu teria que ver o papel específico, mas ele foi concedido há mais de 200 anos, que o princípio era, você ia, encontrava terra vazia, metia cerca lá, fazia seu negócio, aí você ia para São Paulo pedir a concessão dessa sesmaria, dizendo, olha, estou comprovando para você que meu sítio é assim, assim, assado, só que essas sesmarias sei lá, a do Morro Azul que fica ali, tinha 5 quilômetros quadrados de comprimento em forma de losango. Então, quer dizer, ele fez, digamos, nessa mesa aqui, vamos supor que ele começou ali no canto e depois ele tinha capacidade de vender essa concessão para outros. Aí os outros iam lá acertar isso aí. Então, José Ferraz de Campos, nascido em Itu, 1782, ele aproveitou a situação que tinham terras livres aqui, que praticamente naquela época só tinha Itu, estava começando Campinas, começando Piracicaba, o sertão de Araraquara não tinha nada, até a divisa de Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná não tinha absolutamente nada, era floresta. Então ele fez a sua fazenda, que colocou o nome de Cascalho. Aí é aquele conceito Tostines. Eu não sei se ele colocou o nome da fazenda por causa do córrego, ou ele colocou o nome do córrego por causa da fazenda. Mas é a Sesmaria do Cascalho, do Córrego do Cascalho, que depois se transformou em Fazenda Cascalho. Ao mesmo tempo, o irmão dele, que acho que é Antônio Ferraz de Campos, ele foi proprietário da Fazenda Cordeiro. Que eu também não consegui achar em 30 anos de pesquisa por que o cara chamou de Cordeiro. Ele faleceu jovem, acho que com 45 anos, uma coisa assim, e por questão de inventário da época, a chamada Fazenda Cordeiro, naqueles registros disponíveis, passou para o Barão. Nossa, então, é um problema que eu não consegui encontrar. Até agora, a conexão correta entre esse inventário, quer dizer, esse inventário do Barão foi feito em 1869, acho que em Rio Claro, porque não existia comarca de Limeira. Quando eu tive a oportunidade de ver esse inventário, infelizmente eu não tive tempo, então eu não sei em que situação está, mas aí ele responderia essa questão da origem correta e que jeito ficou. Eu sei que a conexão é que, com o tempo,
as terras dos herdeiros da Fazenda Cascalho se transformaram no núcleo de Cascalho e na Fazenda Cordeiro. O núcleo de Cascalho foi desapropriado pelo governo do estado. O governo do estado percebeu numa época que ele precisava atrair imigrantes para o estado, para a província de São Paulo, e só tinha 2 modelos. Ou você simplesmente encaminhava eles à hospedaria do imigrante e os fazendeiros se viravam, ou eles criavam uma coisa que existia no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no setor sul que foi desenvolvido, que era o núcleo colonial. Era uma divisão de uma área, de uma fazenda, de forma que tivesse lotes urbanos, suburbanos e rurais, porque a proposta era construir cidades. É como a maioria dos núcleos coloniais que foram criados. Tem Sumaré, tem núcleo que chamou Sumaré, que se transformou em cidade. Cosmópolis se transformou em cidade. Então aqui não transformou. Mas você tem Visconde Indaiatuba, que é em Conchal. Você tem outras coisas que também tem a mesma situação de Cascalho, que eles estavam dentro de uma cidade, essa cidade não se transformou e ele ficou um bairro rural. Mas enfim, o desenho do Cascalho, ele foi definido para que tivesse um núcleo onde os trabalhadores que, sei lá, você tem o cara que cuidava de ferramenta, o cara que não fosse agricultor, mas que tivesse vinculado, eu preciso de um cara para consertar arado, preciso de um cara para fazer tudo aquilo que não fosse agrícola, ele ficaria no núcleozinho, nos chamados lotes urbanos. E os suburbanos e os rurais seriam feitos para as pessoas que quisessem trabalhar a sua própria terra. Todo mundo teve que pagar, ninguém recebeu de graça, apesar do que vivem insistindo aí. Não, todo mundo pagou, foi pago totalmente. Tanto que existe o título de propriedade, que é a origem fundamental disso. Quer dizer, então todo mundo de Cascalho não recebeu nada de graça. Não. Foi tudo pago. Então ele pagava para entrar, pagava para trabalhar, pagava para ter o título e pagava para continuar. Então não teve nenhuma concessão de governo de forma gratuita. Você deve saber muito bem que teve depois uma lei estadual que ela obrigou, tinha um prazo para pagamento das concessões. Foi um negócio muito rápido e todo mundo ficou apavorado para querer pagar isso daí, porque teve uma mudança da lei de vez concessão, oficialização dos títulos. Então, talvez foi uma mudança na cobrança que eu não encontrei sobre isso especificamente, mas você tinha um título. Mas eu acho importante você destacar isso, porque né, eu mesmo já ouvi essa história aí. E tem muita gente que acredita nessa. Sim, que foi dado. Ninguém ouve. Ninguém ouve a verdade porque são versões confortáveis e agradáveis àquilo que se interessa. Ninguém foi pesquisar. Não estou falando que só eu que fiz. Muitas pessoas pesquisaram. Muitas pessoas encontraram o que é. Agora, é simplesmente legal. Não, eu estou ali na esquina e começo a falar. Ah, não, porque o pai do Zezinho, Jaquinho, ele ganhou de graça do governo porque é igual ao assentamento. Nunca. Vamos pesquisar e vamos respeitar aqueles que conseguiram tudo no braço, porque não tinha nada, não tinha eletricidade, não tinha nem comida, tinha nada, tudo. você tinha simplesmente eles têm que prestar serviço muitas vezes nas fazendas para ter um pouco de recurso para comprar as coisas também. Mas é o princípio. A literatura fala que a função do núcleo colonial era você ficar tipo, o cara trabalha na fazenda. Depois que acabou o horário dele, ainda ia no sítio dele trabalhar mais um pouco para ele se virar. Mas o núcleo foi colocado para que o cara não ficasse dependente ou amarrado da fazenda com os problemas que teve na Ibicaba. Como todos tiveram, todas as fazendas tiveram devido a isso aí, né? Acontecia que vinham. Tanto é que alguns imigrantes foram até embora por causa dessa situação que passaram. E tem muitos imigrantes também, Paulo, que trabalharam nas fazendas aqui, né? Não, então, mas é que eu falo, qual que eram as duas opções? Os políticos da época falaram, como que nós vamos atrair os imigrantes? Primeiro nós vamos atrair com o pagamento da passagem, que existia desde 1884. Tá, vai chegar lá um cara na Itália, que eles contratavam os agentes, e o cara vai dizer na língua lá, gente, vem pra cá que você vai pro Brasil, lá o cara vai te dar passagem, então entra no navio aí, vaza que você vai trabalhar. Mas aí, a discussão na política era o quê? Como eu vou atrair os imigrantes? Não, só fazenda. Tá, não, mas alguém falou, gente, não é só fazenda. Fazenda dá muito problema. Então vamos pegar aqui experiência do Sul, que era o núcleo colonial. Por quê? É chegar no cara e falar, você vai ter terra. Se você quer trabalhar na fazenda, ótimo, temos emprego para você na fazenda. Você vai na hospedaria, o cara libera lá você chama você, o fazendeiro tal, põe lá no registro, você vai pegar reta e vai para a fazenda. Mas, ô Paulo, uma coisa, você está falando do Sul. O Sul, ele tinha, como nós tínhamos aqui as fazendas grandes aqui,
ou eles foram para lá, para terras mesmo, será? Não, A diferença que não, foi. o encaminhamento do sul era para povoamento. Então, era povoamento, foi diferente Não era do para norte. exploração. Não era para exploração como era aqui, é diferente. Incentivado a terra. Então, vou chamar o cara. O resto do Rio Grande do Sul era de outro tipo de população, outro tipo de mão de obra, mas a atração de imigrante no sul era feita pelo núcleo colonial. Porque era falando, não, vai lá que lá tem terra, para você plantar a sua terra. Sim, aqui que ficou com aquela história, tá, você vai ter a sua terra, mas você tem que ter o trabalho na sua fazenda ali, tal hora, para você poder complementar. É por isso que eles passavam pro centro imigrante, né? A gente chegava lá no... Não, a primeira coisa é você ver se você estava disponível para trabalhar em fazenda. Estava na lista para estar na fazenda. É interessante também a gente lembrar que grande parte dos imigrantes que passaram por Cascalho tem muitas famílias com o mesmo nome em Santa Teresa, no Espírito Santo, né? Não. Primo do meu bisavô, em 1870, foi para o Espírito Santo. Depois de 25 anos, o meu bisavô pegou o mesmo navio, em vez de cair no Espírito Santo, que lá já tinha começado a migração. Ele caiu para cá. Então, eu fiquei sabendo disso há muito tempo, que um parente do meu pai comentou de passagem que o cara tinha vindo aí conhecer os parentes. Depois, através daquele site de MyHeritage, aí ele conectou os primos do meu bisavô, que é da região de Icara, uma coisa para então tem uma região no Espírito Santo que está lá, então eu vou tentar entrar em contato na Serra de Santos, de Espírito Santo. Então eles vieram 20 anos antes do meu bisavô, especificamente, esse eu consegui encontrar no cara. Então e o sistema ele vai conectando e vira e mexe tem conexão para mim de lá do Espírito Santo, tem um ramo completo a partir do primo do meu bisavô Tomazella, que foi pro Era uma cidade mesmo, né? São cidades. A Peru que também teve cara, o pessoal você tem um monte de cidade que tem, até tinha carro aqui na cidade uma época aí. Sim, tem o pessoal do Peru que veio aí também. Paulo, esse modelo de Cascalho não é seria, né, pelo que você fala, ele seria o modelo que deu mais certo no Brasil? Porque eu não ouço falar então, justamente, a historiografia não se interessa, porque simplesmente alguém que começou a ser o criador das pesquisas, na época dele, simplesmente definiu que a experiência do imigrante era só fazenda. Então o cara ficou repetindo durante anos a mesma bobagem. Agricultura. E teve que vir alguém... Esse modelo a gente só ouve de Cascalho, né? Não, isso aí que eu falo. É porque a gente, como nós estamos falando, que ainda continua como um bairro, né? Em outras cidades se transformou em cidades, nomes de cidades, esses núcleos. Essa divisão de terras, essa maneira que foi feita em Cascalho. Até porque, pelo que eu saiba, né, esse pessoal que comprou os terrenos já estavam no Brasil, eles não vieram. Eles chegaram, foram para outros lugares e compraram. Mas tem que ver antes da trajetória. Quer dizer, a certeza as pessoas que compraram entre 86 e 93, grande parte delas ficaram por aqui. Sim. Aquelas que por algum motivo tiveram algum problema foram embora ou estão em outras cidades ou resolveram investir, né, colocar na indústria, na parte urbana. Mas então você vê as pessoas que estão naquele monumento que tem na entrada de Cascalho, praticamente são as 70%, acho 80%, continuam aqui. Continua, as famílias estão todas aí. Mas eu estou falando no ponto que eles não vieram direto para a Itália, para Cascalho. Como a maioria vinha para as fazendas. Eles vieram para uma fazenda, depois compraram. Beleza, pode ser. O cara chegou lá, o que você tinha que fazer? Tá tudo escaneado no site do Memorial do Migrante. Você tinha que fazer um pedido. Geralmente tinha um cara que fazia um pedido porque eles não sabiam assinar. E no fim ele assinava daquele jeito maluco que lá. Fizeram para ele. A burocracia é essa. Então o cara, depois ele pegava lá. Então você tem referências que, antes de implantar, o cara estava desviando material, estava entrando gente que não devia, deu concessão para o amigo do Zezinho, que era da subdelegacia de Cordeiro. Então tem um monte de coisas ali que você consegue encontrar Enquanto não tinha a presença do Estado, falando, olha, tá aqui, tem o administrador, tem o diretor, todo mundo era na base de Deus me livre, porque você não tinha nada ali. De repente tem uma fazenda, ela estava fechada, você só tinha acesso, de repente abriu. Você teve que feito uma estrada para ligar a fazenda, porque o cascalho só foi feito porque a lei exigia que tivesse ligação com estação.
Se não tivesse ligação com estação ou com rio navegável, não ia ter cascalho. Não tinha núcleo colonial. Isso é exigência Isso da era o lei. básico para ser feito. Exigência As da lei. duas coisas básicas. Por isso que o Jaguaribe conseguiu quebrar o galho na terra dele. O genro do Cascalho foi, né? O Porto Feliz lá, como é que... Então, o que me impressiona é a foto da mulher dele, que está no... Ela morreu com 19 anos no Ceará, em 1881. Imagino que ela teve o primeiro filho com 16 anos, teve 3 filhos e morreu com 19. E ela morreu lá no Ceará. Eu imagino que ela tinha ido visitar a família do Jaguaribe. Imagina que caminho você foi fazer. Para chegar lá. Não tinha trem, tudo, não sei, carroça, navio, sei lá. E a foto dela é muito estranha. Pena que eu não tive como trazer aqui, mas você vê que ela tinha algum problema que, na minha opinião, agora seria definido como Down. A foto dela é muito estranha. Ela tem alguma coisa errada. Tipo assim, ela tinha alguma condição. Ela tinha alguma condição de saúde que fez com que ela falecesse com 19 anos. Inclusive, as 2 filhas gêmeas que ela teve, nenhuma delas teve descendente. Em decorrência de algum problema da mãe. Saúde. Então é uma pesquisa que teria que ter outros pontos, mas e se você entrar no Family Search, a família tem um curador. Você não consegue fazer nada porque tem um membro da família que se responsabiliza pelas informações e pela coisa. Então é bem complicado. Eu já tentei falar com alguns, não consegui retorno, já falei com diversas pessoas, expliquei e tal. Para entender, porque, companheiro, se a pessoa, às vezes você consegue, com meia hora, consegue esclarecer uma coisa que eu estou procurando há 30 anos. Então é uma coisa... Então eu sempre frisei que o cascalho foi construído em cima das terras das 2 gêmeas herdeiras da falecida mulher, da filha do barão de Porto Feliz, Porto Feliz, que foi casada com o cearense lá, o Domingos José Nogueira Jaguaribe Filho. Primeiro presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Paulo, o que a gente fala muito da imigração, que a gente teve a imigração italiana, foi o que mais predominou para nós aqui, porque suecos, dinamarqueses, os outros anteriores não tiveram essa estabilidade de ficar por aqui. E por que, qual é a diferença, possivelmente, que possa ter provocado isso, que os italianos permaneceram nesta terra, por que eles saíram de lá? Primeiro ponto que eu não consegui saber até agora, não tem literatura brasileira sobre imigração sueca e dinamarquesa, ponto. Não consegui saber nada. E onde que colocaram isso? Consegui encontrar um texto em inglês, que infelizmente está no meu computador lá, não deu para ler, que um único texto em inglês falando sobre imigração sueca e dinamarquesa, porque é um país que não tinha motivo para ter imigração. Não consegui entender por que eles foram se prestar isso. Então é um assunto que teria que ver. Mas tem um ponto que eu encontrei nessas pesquisas de jornais antigos, a reportagem falando que os suecos dinamarqueses estavam sofrendo perseguições dentro do cascalho. Então a frase é essa. É uma frase dentro de uma reportagem da época que eu preciso pesquisar. Interessante. Então a frase é: os suecos dinamarqueses saíram porque foram perseguidos. Então eles não conseguiram se estabelecer porque foram perseguidos. Essa é a frase que está em jornais da época, de 1888, 90, alguma coisa. Tanto que só tem uma única sobrenome sueco na região, que eu também não tenho certeza que é daqui, mas é Svensson de Santa Gertrudes. Eu conheço porque uma cunhada minha tem esse sobrenome. Então, é o único sobrenome... Eles são descendentes de sueco único, mesmo. porque a palavra Svensson significa sueco. Porque eles vieram para cá, eu não sei o motivo. Então, o Svensson é o único que tem. Inclusive... Svícero é italiano, né? É Svícero. Não, Svensson. É suíço. Não, suíço. Né? Mas ele tá mas falando Svensson. Svensson é tipo assim, é o sobrenome, Zé Sueco, vamos dizer assim. O cara chamava sobrenome. Zé Sueco, nem o João Italiano. Então, como era o apelido deles lá da família, é o sueco, né? Porque só existia eles. Inclusive, eu recebi um e-mail de um sueco. Ele jogou o nome do pai dele na internet, ou do avô dele, ou bisavô, caiu no meu texto. Ele me mandou um e-mail em inglês, perguntando se ele sabia por onde tinha parado esse Svensson. Olha, companheiro, infelizmente eu não tenho acesso, você teria que verificar, por exemplo, nos cartórios de Limeira, tal, Rio Claro, na região, e que na cidade de Santa Gertrudes tem
coisa com esse nome. Mas falado antes, eu falava para você que é. Mas Mas é fantástico. Quer dizer, o cara jogou pesquisa na internet na louca para ver o que tinha do bisavô dele. Caiu no meu texto, que eu estava falando das pessoas que tinham feito aí nesse período, e o cara veio falar comigo. É verdade que uma outra coisa também que predominou muito, acho que Cascalho manteve muito imigrante, foi devido à ferrovia, porque cresceu muito a imigração em Cascalho devido a isso, porque depois aí se distribuíram em outras cidades, como o ramal para Escalvado, o ramal para Ribeirão Preto, e aí que daí eles saíram para outras cidades, Santa Maria da Serra, Torrinhas. Mas saíram porque havia uma insuficiência das terras que eles estavam lá, e as famílias eram grandes, digamos mas assim. Mas era a facilidade de eles estarem num ponto de uma referência, como estava Cordeirópolis, que distribuía essa ferrovia. Eu acho que foi isso, porque teve muitos imigrantes que vieram para cá que foram para esses lugares também. Mas esse é o problema dos antigos núcleos. Os núcleos feitos pelo governo imperial antes de ter estadual, era no meio do mato. Então, e também não tinha ferrovia. Então, além de botar no meio do mato, não tinha transporte. O máximo você tinha aquela estradinha para você meter a carroça. Isso, então, a grande mudança de São Paulo foi criar um sistema em que exigia que tivesse meio de transporte eficiente, tanto para os caras se virar, como para ter acesso, comercialização de mercadoria, acesso às facilidades da vida urbana e tal. Então, só foi feito em Cascalho e em outros porque tinha ou ferrovia ou rio navegável. Pode começar o bloco 2, acho que... Tá, tem umas perguntinhas também, Paulo, você já quase que falou tudo já, mas quem foram as primeiras famílias que chegaram? Então, como eu te falei, se você vê a primeira... Como era o local hoje que é Cascalho, a gente comentou, de onde surgiu o nome Cascalho, você também já comentou, como eram as primeiras casas. Bom, aí é uma pesquisa aqui. Como era o trabalho dessas famílias. Que está longe da minha pesquisa. Mas, eram as maiores dificuldades dos primeiros moradores. Isso daí a gente... Então, mas é o que eu falo que você tem a primeira relação, quer dizer, a primeira família italiana que entrou na relação dos lotes concedidos que saíram nos relatórios dos presidentes é os Maronese. Maronese? Então, Maronese é o primeiro italiano que entrou. Você tem a lista começa com os suecos dinamarqueses. Depois passa para aí começa vinhos de origem germânica. Então aí o Killer... Sei. Agora não me lembro, mas tem aí. Então começa vinhos de origem germânica. Depois, em algum momento, quando começou a cortar a imigração alemã, por questões lá da unificação da Alemanha, aí começou a vir o italiano, então começou a ser praticamente inteiramente italiano. Killer, por exemplo, ele é uma segunda geração de quem já teve na Ibicaba. Eles tiveram na Ibicaba, passaram pela Ibicaba, conseguiram algum dinheiro para poder compraram um lote, saíram, destacaram de lá e vieram para cá. Então, a grande parte ficou também em Rio Claro, né? Então, mas porque eles tinham opções, da partir do momento do Ibicaba, que eles viram que não tinha como se virar ali. Fazenda Angélica também. Tem, a Fazenda Angélica era uma colônia do... Mas fazia parte de toda a estrutura do período. Exatamente. Então tem uma relação, é um fenômeno anterior ao Cascalho. Então, mas nós falamos da primeira família, e o último italiano também, você sabe, né? Tem que ver na lista. É o Stefanello. Aquele que faleceu. Então, mas tem que ver na lista, porque aí na Ibicaba é interessante que, graças a Deus, lá fizeram o escaneamento dos livros da Ibicaba, então você tem uma pesquisa mais simples, você consegue encontrar. Inclusive, eu consegui encontrar o meu bisavô, o meu avô. Não, meu bisavô. Meu bisavô está na entrada quando ele foi lá, e o irmão dele, e o meu avô nasceu lá, da família da parte dos Tamiazzi, e meu pai também nasceu aqui na famosa fazenda do Costa, que não é na área do Costa, mas era do meu outro bisavô também, então é outro ponto. Mas aí é bem interessante. O meu trisavô, digamos assim, que se chama de tataravô, foi proprietário de um sítio no Cascalho. Aí dessa família dele teve acho que 4 ou 5 filhos. 2 mulheres casaram, uma foi para Patovi, outra para Tatu. Depois tinha o tal de José, o Pepe, que era que originou os Tomazella de Cascalho. E depois meu bisavô, que teve a fazenda, comprou a fazenda do Costa ali, e teve todo esse negócio aí. Mas é interessante, quer dizer, o primeiro momento, 40, 50 anos antes da experiência do Cascalho, teve a fazenda Ibicaba, que o senador Vegueira atraiu os imigrantes da Europa com a perspectiva de os primeiros de portugueses trabalhar, então, e depois sim. Os alemães, né? Suíços. O Davatz, dos suíços, que é a experiência... Então, esse é o tio Davatz.
Mas é verdade. Com a vinda do Davates, Davates? 1857. Resolveram trazer o professor para ensinar a turma e o bicho Era- pegou. Era Davates ou Davates? Eu falo Também Davates. você não sabe. Davates. É? Davates. A gente fala Davates. Foi até aquele Mas é escritor um- um da USP lá que escreveu um livro sobre ele em 1850, né? 50? 57. 57 quando veio... Não, 57 quando veio a família Levi para cá. 57 foi quando teve a revolta lá, o agito lá. 56, 24 de dezembro de 56, véspera de Natal, o bicho pegou. Então. A verdade é que uma coisa também dele, Paulo, que eu acho que predominou, que esse pessoal chegou também. Não, Eles eu tô faltavam- vendo o seu já. faltavam- O seu já. Faltava muito a relação Já religiosa. Eles não tinham são os religiosos católicos, mas ao mesmo tempo não tinha uma igreja, não tinha nada. O cemitério também, como muitos precisavam, que era para ser enterrado no cemitério, precisa ser pago até para enterrar. Não, tá, mas aí tem um problema. Tem o documento de 1887 em que o bispo de São Paulo estava autorizando o Estado a criar um cemitério para o núcleo, antes dele ser emancipado. Então já tinha, claro que é um documento que eles não iam tomar conhecimento, mas nos que foram preservados já tinha autorização em 1887 para se criar um cemitério para aqueles que estavam lá. Sempre como se fosse, vai lá, o assentamento 20 de novembro, você criar um cemitério lá, porque eles ainda não eram emancipados, estava vinculado ao governo do Estado, e como o Estado estava junto com a igreja, então eles tinham essa conexão. Mas aí em 93, alguém deve ter falado, olha, não estamos mais juntos com a igreja, então é necessário que vocês façam um requerimento para criar esse cemitério. Bom, então- É o que mais eles incorporavam eles para isso, né? Então, pode falar, ele está falando de cemitério, vamos falar da parte de religião, que é uma coisa muito importante para o italiano. Eu, como neto italiano, eu sei, né, o quanto era importante a religião para o italiano. E para mim também, que sou descendente, é muito importante, mas eu acho que era muito mais importante. É um ponto de união, Então- era um ponto em comum, um ponto de união, de fortalecimento da comunidade, porque senão eles não tinham o que eles tinham. Eram eles lá, digamos, uma realidade naquela época era de imigrantes portugueses, ou, vamos falar assim, nacionais, caboclos, então não tinha nada. Então eles tinham simplesmente, é o nosso lado, a gente tem que criar a nossa comunidade com os nossos laços, com a nossa estrutura. Tanto que o pedido para a criação do distrito de Cordeiro não contou com ninguém de Cascalho. Aí aí Cascalho tentou criar um distrito em Cascalho, igual ao de Cordeiro, mas a Assembleia não deixou. Então é outro artigo que preciso fazer mais para frente, que é um documento que fazia 30 anos que eu estava procurando e eu consegui encontrar recentemente. A solicitação de Cascalho Sendo um distrito, que é colocar um cartório. Então quer dizer, o movimento do distrito de Cordeiro foi feito pela estrutura que tinha em Cordeiro, que eram os comerciantes, ferroviários, fazendeiros e tal. Tem uma única pessoa que talvez tivesse um bom relacionamento com eles, ou que foi chamado para assinar junto, para poder representar, que chama Pedro Batistella. É o único que não tinha nada a ver com a lista de assinaturas das pessoas que estavam lá. Inclusive tem assinaturas lá que eu procurei por ele, não sei, não se consegue. Tem um cara lá que ele chamava Jamblewski, ou coisa parecida, devia ser um professor polonês. O cara deve ter chegado na beira do trem e falou assim, só assina para mim um negócio aí. Então o cara assinou, assinatura redonda, totalmente diferente. Mas já então, como eles conseguiram em Cordeiro o distrito, que na verdade era um cartório que você poderia fazer escritura, precisava de escritura, precisava de certidão de nascimento, testado de óbito, para você poder enterrar no cemitério. Tanto que o cartório de Cordeiro foi criado no momento que não existia o cemitério de Cordeiro. Só de O Cascalho? primeiro registro do cartório é enterramento em Limeira. Em Limeira. E Cascalho. Então você sair de Limeira para Cascalho. Só em 1902 que começou a ser implantado o de Cordeiro. Então o Cascalho era para ter antes de Cascalho tinha o cemitério primeiro? Em 1899, seguramente já estava funcionando e já se tirava a certidão de óbito. De Cordeirópolis é 1900 Só em 1902, passou a ser implantado em 1902. 1902. Então vamos É isso lá, mesmo. assim você responde tudo que é
São todos assuntos que são referentes à religião. Eu vou falar para você, depois você vai comentando. Né? Qual foi o papel da religião entre os imigrantes italianos? Né? A comunidade nasceu primeiro ou a igreja nasceu junto dela? Quem foi o padre Luiz Stefanello? Por que ele é considerado um dos grandes responsáveis pela organização de Cascalho? E a outra é, além da religião, qual foi sua influência na educação e na vida comunitária? Bom, uma pergunta de cada vez, senão vai ficar difícil. Qual a primeira pergunta? A primeira, vamos aí. Qual foi o papel da religião entre os migrantes italianos? Então, aí, além de ser o próprio papel de você ter um apoio perante a sua dificuldade, isso era feito pela religião, um local onde você podia se congregar, um local onde você podia trocar experiência, resolver os problemas, porque você não fizeram nenhum clube associativo, que nem você tem muito no Sul, você tem clube associativo, também, então, né? Você tem clube associativo, você tem escolas de língua alemã, por exemplo, no bairro dos Pires, então você nunca teve aqui uma escola de língua italiana, porque também você tinha uma classe de escola pública aqui desde 1893. Isso. Mas só que é velha história. Ou o moleque trabalhava, ou ele estudava. Ia estudar quem não precisava trabalhar e vice-versa. Porque pelo tipo de agricultura que tinha lá, que era mão de obra intensiva, você não tinha como falar assim, não, eu vou pegar meu filho aqui, esse aqui vai ser o cara que vai trabalhar, o outro vai estudar. Então, esse é, na minha interpretação, que não é a minha preocupação principal, não tinha como você fazer a mesma experiência que teve em outros locais. Então, você tinha que trabalhar, tanto que, até que me prove o contrário, a alfabetização das primeiras gerações de Cascalho é muito inferior às posteriores. Você tem, quer dizer, mesmo que em Cordeiro você não tinha nenhum ginásio, portanto, se você quisesse continuar a estudar a partir da 4ª série, até a década de 60, ou final da década de 50, você tinha que estudar em Limeira e Rio Claro. Se já era difícil para a pessoa que estava aqui estudar dentro da cidade, você imagina ter que gastar, ou ter que se utilizar o transporte público que tinha na época aí, a jardineira, para poder ir no ginásio e no colégio. Então, você vê que essa primeira geração tem propriedades, mas eles não assinam o nome, porque eles não sabiam. A primeira geração, você vê a dificuldade que eles tinham para assinar. Porque não. Talvez na Itália, sei lá, vai saber o que eles eram. Não tem instrução escolar. Então, mas você não acha, né, dentro da pergunta mesmo, você não acha que foi o ponto né, de ligação entre as famílias, entre a comunidade? Sim, com certeza. Isso aí foi a religião, isso que uniu Não é só isso, quer dizer. Tanto que religião, eles se casaram entre eles. Mas isso aí, eu acho que é um fenômeno geral. Tipo, no ramo da minha família, que é de Piracicaba, 3 irmãos do meu avô casou com 3 irmãs da minha avó. Todos moravam no mesmo bairro do Tanquinho. Então, era qual que era o espaço de sociabilidade? A igreja, como chama lá, o salão, o lugar de baile, alguma coisa lá. Então, porque você tinha o problema de, objetivamente, transporte. Não era fácil você ir em tal lugar. Não tinha uma realidade que exigisse que você ficasse se conectando à distância. Qual é a sua comunidade principal? É onde você está ali. O próximo. Sim, em primeiro lugar. É onde você está aqui. Quem que você conhece? Quando você é criança, você vai ali no bairro, na coisa, você conhece seu vizinho, seu amigo e tal. Ia então, na missa. É o espaço de sociabilidade. Você conhecia. Aí você conhecia lá, aí você conhecia a pessoa, de repente começava a namorar. Então, quer dizer, é um negócio que chama de coisa endógena. Ficava tudo fechado naquele bloco ali. Então, se você pegar no caso, como eu disse, é fora do contexto aqui, mas é o mesmo processo. 18 irmãos do meu avô, de Piracicaba. Todo mundo praticamente casou ali na própria região. Teve um só que foi para o Paraná e o outro que veio para cá, que era meu avô. Que ele foi andando, porque ele não tinha como trabalhar no sítio, e falou, se vira, meu. Aí ele foi trabalhar na Fazenda do Conde, foi trabalhar em Rio Claro. Aí em Rio Claro o cara falou, vem para cá que tem um sítio para você tocar. Aí veio todo mundo aí. Então, todo mundo da minha família
que eu falo que isso aí porque é um fenômeno, eu acho que é geral, todos tiveram no máximo quarta série, porque o que eles têm que fazer? Tem que trabalhar. Sim. Então, Então vamos lá. Ah. A comunidade nasceu primeiro ou a igreja nasceu junto dela? se você não... Dentro tem dele. dois movimentos. Você tem que ter uma comunidade que exige uma igreja. Se ela exigiu uma igreja conforme abaixo assinado, é porque no momento que elas estavam lá, ela precisava de um local socialmente Social. aceitável ou dentro da lógica da época em que você conseguisse ter esse momento de reunião, uma tranquilidade espiritual, uma orientação nesse momento, porque eles estavam num lugar desconhecido, onde não falavam a língua, onde tinha resistência para ele fazer as coisas, muito difícil para tudo, e com todas as dificuldades eles conseguiram. Tanto que se você... dentro disso que você está falando, Paulo, tem a parte, o cerne de tudo, que se chamava era o padre que tinha no lugar. Então, Isso é o mas- principal momento que teve para criar tudo isso que você está falando, né? Não tinha um líder. Sim. Como todo lugar tem que ter um líder, né? E lá, E que a pergunta que acho que vai resumir tudo, Então, e mas- outra então, para mas você essa- falar é. sobre o padre Stefanello. Stefanello, que acho que é a Então, personagem, é, o personagem mais importante. Então, o de importante, Cascalho. eu pessoalmente acho que o personagem mais importante, na verdade, é o santo Scalabrini. São João Batista Scalabrini, porque ele era um bispo lá da região de Piacenza lá, assim, e que estava é o preocupado movimento dele que ele ele fez. estava preocupado com os imigrantes do Imigrantes exterior. italianos, isso. Então ele conseguiu convencer o Papa a autorizar que ele fizesse uma ordem religiosa. Tanto pra- que ele se tornou santo. Então, a Ordem de São Carlos dos Calabrinianos. O padre Luiz Stefanello, ele se integrou nessa ordem e nesse momento ele foi destinado para Cascalho. Então ele era, digamos, o representante direto dessa ordem, era uma forma de apoiar, era a ordem feita para apoiar os italianos no exterior. Sim. E é importante que aqui era um lugar de tamanha importância que o próprio santo veio aqui, ver como estava e deixou o autógrafo ali nos livros da paróquia. Então, dessa região, ele só veio em 4 locais no Brasil. Em São Paulo, em Cascalho, na Fazenda do Fazenda Conde, São Gertrudes. e não em Santa Gertrudes, na Fazenda do Colocou, Conde. né? Ele não se preocupou. E acho que teve no Cristóvão Colombo, eu não sei se... Eu sei que teve 4 locais. Ele veio de lá, então a imprensa da época acompanhou toda a peripécia do cara, inclusive a chegada dele a Cascalho com data está registrada na imprensa da época. Eles estavam mas muito interessados. Aí nós estamos falando uma coisa que você falou interessante. Por que ele veio Cascalho? Porque eu acho que a concentração de imigrantes italianos no interior, que eu acho que foi mais predominante, foi a nossa região. Eu acho. Eu já acho Por isso que ele veio, porque ele veio tratar desses imigrantes aqui. Ele não quis largar esse pessoal. E Sim. também por ser do Vêneto. E até ele e por- era do Vêneto. é a do né? função também. dele. Era do Vêneto, É a função né? dele. Ele criou a ordem para atender qualquer imigrante ou qualquer grupo de imigrantes que tivesse. Ele deve ter ido para o sul. Tanto que lá no sul ele é muito conhecido. Inclusive, eu consegui, por esse meu texto que eu fiz sobre a presença do Scalabrini aqui, que fosse publicado num texto, não sei se foi num texto da ordem religiosa ou foi num texto do Rio Grande do Sul. Inclusive, uma época eu vi que no meu sistema lá que eu tenho lá, estava pessoas puxando meu texto vindas do Rio Grande do Sul. Porque eles foram procurar o Scalabrini e caiu no meu texto, porque não tem nenhum livro da historiografia da imigração italiana no Brasil que fala que ele passou em Cascalho. Simplesmente os caras, na hora de pesquisar, optou por ignorar. Passou em São Paulo, passou em... E pronto, então aí os caras começaram a entrar no meu texto que falava sobre a presença do Scalabrini aqui em Então, Cascalho. disso que você está falando, tem uma coisa muito importante. A congregação escalabriana lá de São Paulo, eles sempre vem para Cascalho para conhecer Cascalho. Sempre vem visitar, vem freios, vem da América toda, eles vêm aqui com um grupo para vir para Cascalho, porque vem aí, rezam, faz um movimento. Então eu acho que isso fortaleceu muito essa marca Scalabrini, o nome dele, aqui em Cascalho. Bom, enfim, o caso eu sei que, eu não sei se é mais um Tostines, eu não sei se é porque ele viu meu texto e vieram ou porque eles vieram. Mas enfim, em algum momento, quando você pesquisa a pessoa, alguém está fazendo alguma pesquisa por alguma coisa, ele cai nesse texto Sim. aberto do Correio Virtual, em que eu estou frisando, que eu estou dizendo assim, olha, ele é importante, ele era um bispo, ele dedicou a vida dele a atender
os imigrantes no exterior, foi para os Estados Unidos, foi para Uruguai, Argentina, Rio Grande do Sul, São Paulo, onde ele recebia, imagino que ele recebesse algum tipo de carta, algum tipo de comunicação dizendo, gente, vem para cá, que estamos precisando de vocês. Então ele veio. Sim. Então por isso que eu falei que eu sempre insisti, estou insistindo lá em Santa Gertrudes, que está difícil, para colocar o nome do santo também em algum local público de Santa, porque é a frase que eu uso no meu artigo ali, um santo passou por aqui. Não estou inventando, não estou fazendo onda. Ele tem um quarto. Ele passou tem aqui. Um quarto lá na Fazenda Gertrudes, ainda Então. ainda tá preservado lá. Porque... Então, por isso que eu estou tentando insistir lá para colocar o nome dele também em algum local público, lá uma estrada, uma rua, coisa. Então, mas eu estou dizendo, eu acho, nesse ponto que você falou, eu entendi, eu acho que ele foi o mais importante no geral, mas eu acho que para Cascalho, para a colônia de Cascalho, para o núcleo de Cascalho, eu acho que o padre Stefanello... Sim, se não tivesse uma pessoa como ele, talvez Cascalho não fosse o que é. Eu li a tese do padre Márcio. O padre Márcio, ele é muito... Ele tem tudo ali na tese, eu acho que você já deve ter lido. Porque eu acho que o cara tinha que ser muito bom. Então a importância dele para Cascalho... Vai ficar 40 anos lá. Ele era polêmico, então, óbvio. Não é qualquer um que porque fica... Porque ele é um homem. Ele não é um anjo, não é um santo. Ele é um homem como todos. Ele tem que viver dentro da realidade. Tinha então, brigas, tinha confusão, simples. mas tinha oração, tinha uma Você pensar que ele fez tudo isso, digamos, transformou, digamos que acelerou a transformação do Cascalho de um bairro rural numa comunidade mais complexa, eu acho que passa completamente por ele. Por você ter uma ideia, tem muitos ainda cascalhenses que toda noite reza a oração do padre Stefanello. Eles rezam, tem um negócio muito forte dentro das pessoas que são mais aí das famílias antigas. Eles rezam até hoje. Era muito conhecido, né? Então, é uma coisa... Na região inteira. Era uma região tanto inteira. Que se fala no livro, aquele livro do padre Mário, se fala que o padre Stefanello falava que Cascalho era muito mais importante do que a cidade de Cordeirópolis. Então, ele é anterior. Cascalho é anterior, quer dizer, Cordeiro praticamente só foi colocado tá porque aumentou no tombo da igreja. Porque aumentou o tráfego entre a estação e o núcleo. Então as pessoas espertas da época falaram, não, eu não quero trabalhar na agricultura. Eu quero ter eu vou criar área uma comercial estrutura para atender as pessoas que estavam indo. Porque imagina, você pega uma fazenda fechada que não entrava ninguém. Você vai ver a estatística da imigração da época, de repente começou a vir 350, 400, 380. Então, você imagina que de repente fala assim, vai vir uma montadora de carro aqui na esquina de Cordeiro. Então, deu aquele... Cascalho não chegou com uma população de quase 3 mil pessoas? Então, mas porque você imagina tudo aquilo lá. Você imagina como é que era Cascalho, é isso que você está falando, por isso que criou Cordeirópolis. Não, mas você já viu o mapa de... Será que tinha 3 mil habitantes? Não, na época não, na época não. O censo de 1930, acho. Ele dá 2.700 e alguma coisa. Eu tenho que ver lá porque eu fiz um artigo sobre isso. Então, realmente o padre tinha razão. Não, é verdade. Nesse ponto ele não tinha como, né? Era bem mais prioridade Cascalho no momento que... Mas se eu pudesse colocar aí nessa mesa o mapa do Cascalho, ele estaria ocupando a mesa inteira. E onde está aquela taça ali era Cordeiro. Cordeiro era ínfimo. Era um negócio desse tamanho assim, dentro de um mapa do tamanho dessa mesa. Era enorme. O Cascalho é enorme. A área de cantinho tanto ali, se emancipar Cascalho de Cordeirópolis, Cascalho é muito maior que Cordeirópolis. Então aí precisa ver se vai manter. Tô brincando, mas é uma... Provavelmente, Paulo, não era para ser chamado Cordeirópolis, para ser chamado Cascalho. Mas paciência, né? Mas por quê? Porque eles fracassaram na iniciativa de criar uma cidade. É aí que foi o negócio. Se eles tivessem criado a cidade, então Cordeiro seria um Cascalho e Cascalho seria o contrário, Cordeiro. seria o contrário. Porque o mapa de Cascalho é absurdamente enorme e todo ele planejado para ter uma cidade tudo organizado, grande. É um plano diretor. É um plano diretor. Você tinha os 3 tipos de lote definido com área. É isso mesmo, então, o projeto era isso. Tanto é que ele falou, a área urbana tinha comércio lá dentro, tinha mercado, tinha padaria, tinha farmácia, tinha tudo lá. Tinha Cordeirópolis, não tinha. Porque ele foi planejado para ser uma cidade. Esse é o ponto. Desse tamanho. Assim, o mapa e Cordeiro, o tamanho da taça ali. É absurdo isso aí ter acontecido. Mas é porque Cordeiro tinha o quê? Ela era uma área urbana, tinha estação, tinha as fazendas, então a circulação de certos tipos de riqueza ou certos tipos de pessoas permitiu que o distrito de Cordeiro fosse criado e não de Cascalho.
na assinatura do abaixo-assinado tem o meu trisavô, tem o meu bisavô, tem todo mundo lá de Cascalho daquela época, 1900. Então é impressionante você ver assinaturas de pessoas que você sabe que por trabalhar na terra e por ver, assinatura bem precária, tinha poucas pessoas com assinatura, só os professores ou que outras dava pessoas. para ler direito. Então, mas E onde que era a estação que falava de Cascalho? Não tem estação. Não tem, Mas não era não, remanso? tinha remanso. O remanso era um ponto, Não, só que remanso os professores passavam para dar aula na região lá, que Mas tinha não tem uma uma estação? uma escola. O remanso foi feito para abastecer a tal fazenda Remanso, que era entre Cordeiro e Araras. Que era Então, dos... fica ali bem na pista. Né, no livro, Não, ali daquele é rapaz perto. que lançou o livro lá, ele mostra que é ali bem perto Então, da é tudo pista. ali na linha de Araras, Loreto, Remanso, É entre não os sei o que lá. Peruques, da fazenda, Ilho Ruth, não era sei a o que fazenda tem. dos Peruques, que era Ramal da Santa Fome. É, o Maria. Ramalzinho da Fome. Que Ele tinha. ficava entre a fazenda Santa Maria e o Remanso, que era a fazenda Bem dos na Peruques. pista ali, E né? era na estrada daqui que ia para Araras, lá pro lado Porque do Ramal, que ia para todas Araras. foram feitas para atender as fazendas. Isso. Porque ele diz no livro que se passa em cima do cemitério. As faixas da pista passam em cima do cemitério. Não, mas cemitério- ao lado da cemitério estação foi de retirado. Remanso. Foi retirado. Ele foi retirado, ele estava em outro local, Não, mas fala aí ele que foi ali, retirado para poder passar a estrada. tanto que A ainda duplicação e tal, não sei o que lá. tem um restinho ali de cemitério ali que ainda Então, mas existe por que ali, na né? opção que fizeram lá de deixar aquilo lá? Porque ela estava ocupando originariamente onde foi feita a ampliação, duplicação. Então, Certo. em algum momento decidiram, Então por não ser existia, cemitério e então. tal, não Não. sei o que lá. Então, Então, Então a estação É. era aqui Tinha mesmo. a estação oficial era Cordeirópolis, lá era uma 13 estação almas. mínima, lá um então, mas aí ponto de parada. foi que retirado que eles paravam o onde trem estava para professor, essas coisas que ia dar aula lá na região, lá que tinha escolas Tá lá. certo, correto. Então, deixa eu entrar no outro legado aqui, Paulo. Ah, a verdade é que é o livro que nós temos lá de Cascalho, ele dedica muitas páginas às famílias pioneiras, que reforçou que a história de Cascalho é, acima de tudo, uma história das pessoas que escolheram viver e construir sua vida na comunidade. O que você acha que torna essas famílias tão importantes para compreender a história de Cascalho? O que você acha no parâmetro de que era Cascalho, o que é hoje, o que essas famílias criaram tudo isso, essa expectativa? Eu acho que a virtude de Cascalho é a permanência e a raiz poderosa, a raiz fincada e forte, porque, de repente, cadê os suecos dinamarqueses? Qual é a herança que eles deixaram? Os portugueses também que ficaram naquela época. Então, quer dizer, o que é a força de Cascalho? É essa raiz extremamente grande, extremamente profunda, de as gerações se sucedem às outras e principalmente respeitando a memória, o passado e a tradição. Acho que simplesmente você poderia ter uma pessoa que está por aqui, mas simplesmente falar, não me interessa, eu acho que isso aí não tem nada a ver, eu estou pensando diferente. Não, mas todo mundo sabe que os que são de Cascalho têm orgulho de ser de Cascalho, Sim, orgulho tem da muito, sua herança, tem da sua muito. família, da imigração, porque aí vem aquele crítico clássico, mas foi um bando de pobre que veio sentado no navio, não sei o que, não tem. Ótimo! Parabéns para eles, porque eles, da posição inferior em que eles estavam no barco de terceira classe, tendo que, com passagem de graça, eles transformaram, eles lutaram, eles compraram a terra, eles batalharam, eles criaram sua família, essa família se continuou, ela mudou, ela aumentou a instrução, aumentou a economia, aumentou um monte de... Então, é uma raiz muito forte, com, digamos, ramos frondosos, Sim, muito. muito fortes, que não vai ser muito difícil você eliminar isso aqui por mais tempo que passe, porque é uma tradição e uma força e uma modernidade Sim, uma que força estão de toda vontade muito permanente. grande que tinha. Uma coisa, Paulo, eu falo sempre também, você fala da sua família, eu falo da minha, a minha bisavó que veio, ela era viúva, ela veio com 4 filhos, e na viagem morreu um. Era como- E isso, como é que uma mulher sai numa Itália com 4 crianças pequenas, vem para cá para criar o que criou? Então você vê, sofreu porque morreu um filho na viagem, teve que jogar no mar, isso era o que acontecia, não tinha outro como fazer. Coisa Então que você não cria uma aconteceria coisa... hoje de forma nenhuma. Então, Imagina. imagina fazer uma coisa desse tipo hoje. A fibra dessa A mulher. fibra dela de vir para cá. E como você falou, eles fizeram, se amarraram, se transformaram. Então é muito interessante. E, Paulo, em relação a Cascalho, você falou da migração, estamos falando muito. O que mais surpreendeu você durante essas ideias dessa migração e
e Cascalho. Então, o que eu falei, o resumo que eu dou é tipo, um enraizamento extremamente forte, assim, muito grande, que talvez você não encontre em locais parecidos, mesmo com os problemas de uma falta de, por exemplo, escolas, uma falta de uma Saúde, que não tinha nada. saúde, principalmente, uma falta de uma escolarização. Você não tinha, talvez a segunda ou terceira geração, você vai ter os professores, Sim, os engenheiros, os médicos, mas aquela primeira geração primeira não. e segunda é tudo no braço, Sim, a primeira e a segunda foi no quarta braço. série, terceira, Foi fraco. menos que isso. E esse trabalho e saúde, porque se eles não tivessem saúde, não tinham Não. conseguido. E- A longevidade, em muitos casos, bastante tempo, 80, 90 anos, pessoas aí, talvez por diversos motivos, uma genética boa, uma alimentação saudável, pouca dificuldade com tragédia. Então é um negócio que você vê que é uma raiz extremamente forte e que todo mundo que tiver o bom senso reconhece que é muito grande. Muito, e não tem muito como grande. você desviar disso. É impossível. Você não só- pode deixar isso morrer, né? Então, tem que Ninguém ser... é resgatando tudo e... Tem que ser distribuído, tem que ser frisado para as gerações Você falou uma seguintes, futuras. palavra-chave, ser frisado, isso não pode deixar nunca de ser esquecido, porque isso daqui foi uma coisa que a gente que viveu aqui, nós vivemos aqui, e nós sabemos o que foi essa construção aqui. E todo mundo se venceu, porque eles foram obrigados, modo de dizer, eles ter filhos, a primeira geração precisa ter 14, 15 filhos para ajudar na agricultura. Então foi uma loucura, você precisa de uma mulher parindo 14, 15 filhos, não era fácil. Então é uma coisa maluca, se for pensar. Sem assistência médica, sem medicina avançada, sem nenhum tipo de apoio. E o que eu falo, quer dizer, imagina, para pensar, de repente você começa a sonhar e pensa o que você tinha. Estrada de terra que virava lama na água e poeira na seca. O meio de transporte mais eficiente Era carroça. era a carroça. E a partir da década de 20 que teve a estrada estadual, então você começava a ver os tomovinhos, calhambeque passando aí, era uma mudança. Então você tinha a luz elétrica de Cascalho só veio em 1914, veio 10 anos depois da energia elétrica em Cordeiro. Que E sacanagem. o mais interessante, a prefeitura de Limeira não se interessou em colocar nada porque não tinha energia elétrica. Então, em 1908, existia os lampiões a querosene que iluminava a Praça de Cascalho, que era chamado os lampiões infernais da Praça de Cascalho porque não funcionavam. Então chegou um certo tempo que a prefeitura resolveu terceirizar a manutenção dos lampiões a querosene da Praça de Cascalho. Que eu fiz nesse último vídeo que eu fiz aí, eu estou construindo a legislação da época. Mas então só em 1914, sabe-se lá por que motivo, ou porque a Central do Rio Claro finalmente percebeu que era um lugar que estava lucro, que estava começando a dar lucro para ele pôr energia, então depois de 10 anos começou a ter energia elétrica para a povoação de Cascalho, para a praça e também para tocar a parte da fazenda de Bicaba. Não, fazenda de Bicaba, 1903 quando começou. Então aí o contrato... Tem os motores lá. Motores. Mas o contrato, o Cordeiro já existia desde 1886 já existia Cordeiro, desde 1817 já existia Bicaba. Só em 1903 que a Central Elétrica do Rio Claro fez um contrato com o distrito de Cordeiro. Ele não fez um contrato com fazenda. Está no livro da Central Elétrica. Ele fez um contrato com o distrito de Cordeiro. Naquela época você podia soltar agora você teria que fazer um contrato com a prefeitura para ela passar. Então, mas tem um contrato específico da Central Elétrica do Rio Claro para iluminação pública e fornecimento de energia elétrica para o distrito de Cordeiro, só depois de 10 anos é que passou para Cascalho. 4 quilômetros. E depois de alguns anos, o meu avô foi o gerente da Central Central Elétrica. É o famoso Lima. O Lima. É os Limas que estavam mexendo com a parte elétrica. E eu até me lembro que o meu pai e os outros irmãos, né, que trabalhavam, saíam pela cidade acendendo as lâmpadas e cedinho levantavam para pagar no poste. Então, mas esse é o problema. O grande problema que motivou a criação de CESP, por exemplo, foi essa falta de tecnologia que a Central Elétrica foi tendo com o tempo. Tipo, o mundo foi mudando, a coisa foi se modernizando e você tinha
uma central que não tinha capacidade de fornecer energia, porque a população aumentou, a indústria aumentou, ela fornecia metade do dia, as pessoas tinham que parar de trabalhar, minha mãe e minha tia falavam, você tinha que parar, vamos embora para casa aí que agora não tem mais força. Você tinha que sair a fábrica não tinha como tocar porque não tinha força. Na sua casa não tinha força. Então, teve até o famoso enterro simbólico do Eloy Chaves. Depois os caras puseram o nome dele aqui para diminuir a vergonha. Né? Eloy Chaves era o engenheiro da Era o presidente da Central Elétrica. Paulo, a gente está falando de todos esses assuntos aí que você está falando, é uma coisa muito interessante, né? Eu acho que você predominar uma história, predominar isso, você trabalha muito bem isso, e o que muitas vezes os jovens de hoje não fazem isso. É conhecer a história de Cascalho, para nós que trabalhamos na associação, eu acho que é muito interessante, e nós temos a Casa da Cultura lá, que é fantástico para as pessoas conhecerem também. Os jovens de hoje não vê essa dimensão que era isso que nós estamos falando. E eles não... Porque se eles verificassem essa dimensão que foi construção de todos, nós estamos falando de Cordeirópolis, Cascalho, eles saberiam dar valor para essa cidade, dar valor para o ambiente seu. Então eu acho isso, Paulo, a parte de história você não pode deixar nunca de perpetuar isso, porque é muito bom essa parte que a gente está falando de Cascalho, você conhece muito bem e nos ajuda muitas vezes em alguns dados que a gente não tem. Então, para são nós, 140 anos. Só fazer um elogio para você Sim. e para a associação, tá? Eu acho que o seu trabalho é muito importante, né, para Muito preservar importante. isso. E, né, o trabalho da associação também, porque o trabalho da associação são poucas pessoas que têm, né, que têm esse pensamento, Sim, são poucas. né, que têm essa visão, né, de valorizar aquilo que ficou para trás. Entende? Porque se nós estamos aqui, a maioria está aqui, né, por causa do trabalho dessas pessoas, por causa da vida deles. Sim. Então, nós temos que valorizar, né? Eu mesmo só entrei na associação, até porque eu não sou de Cascalho e eu não sou Vêneto. Eu sou Vêneto através da família da minha mãe, mas eu não sou, né? Mas eu me engajei, entendo, por causa do trabalho deles, entendo, porque eu acho bonito, eu acho uma coisa que, né, que me satisfaz, né? E eu procurei aprender, estou aprendendo com vocês, estou aprendendo com a associação. Então eu achei muito importante esse tipo de trabalho para mostrar o que, né, o que aconteceu, né? Hoje nós damos risada de algumas coisas, da lâmpada, não sei o quê, mas veja bem, aquele tempo que apareceu a energia elétrica, pô, isso era uma coisa absurda, não é verdade? Para quem estava acostumado lampião a querosene. Então, quem estava acostumado com a lamparina, eu vi lamparina de querosene nas casas. Eu vi isso. Negócio que então, era uma lamparina. Tem que comprar o negocinho, comprar o pavio. Não é do nosso tempo, né? Não, nosso tempo não é, só desses aí. Eu vi isso. Entende? Porque eu lembro quando faltava eu nasci numa fazenda. Meu pai, a gente pegava né? Eu nasci numa fazenda, eu nasci na fazenda São Gertrude, numa das colônias, né? Depois o meu pai comprou um sítio, meu pai também é o resultado dessa, né, dessa migração, dessa migração que veio para cá, entende? Então eu passei por tudo isso, eu sei o que foi, né? Essa dificuldade de ir para a escola, de mudar de patamar, de sair da parte, né, agrária para depois começar a estudar e trabalhar nas indústrias, isso é uma coisa. Mas tem que resgatar o trabalho, né? Se eu estou aqui é porque existiu gente atrás. Quem quiser entender, tem como entender. Porque nem todo mundo pensa do mesmo jeito, a gente não pode esperar que todo mundo pense igual, cada um está na sua área. Não. Mas ao interessado, ele vai ter condições de saber muita coisa para atender as suas dúvidas. Por isso que eu falo que agora é fácil que você vai na internet e acha quase tudo. Mas quando eu comecei a pesquisar, eu demorei 6 meses para encontrar uma coisa que eu agora se encontra em 30 segundos, que é a lei de criação do distrito. Eu precisei de 6 meses para ir conectando de livro para livro até chegar no principal. O dia que você estiver de Cascalho, passa para nós, para deixar no museu a proposta de criação do município, se tiver. Não, do distrito. Do distrito, isso. Tá no site da Assembleia. Tá. Depois se você tiver aí uma cópia, a gente passa lá e coloca no... Não, só para a gente deixar lá. Então, tá no site da Assembleia. Você tem que procurar lá, põe lá, acho que tá como Cascalho, como Cordeiro, então é de 1900. No então 1900, tem uma parte assinada tá, com a gente todo vai mundo. dar uma fuçada. Acho que dá umas 3 ou 4 folhas, então passaram por todos os sítios da época lá, todos que estavam legal, lá. pô, é interessante isso. E colocaram lá, então, mas aí no meio
da delimitação, o cara fala assim, ao contrário de Cordeiro, o Cascalho é simplesmente um agrupamento de sítios sem nenhum tipo de importância. Então ele desceu a bucha e falou assim, não, aqui eu não vou pôr, não. Então, Eu acho que foi publicado em 1920 a relação de todos os proprietários das fazendas da nossa região, inclusive de Cascalhos. eu vi uma relação parecida na época aí, porque teve um 1920. inventário, me parece, falando sobre isso, eu não estou lembrado onde que eu encontrei com um inventário geral das propriedades do estado inteiro. Eu tenho isso aí. Bom, gente, acho que já conseguimos fazer bastante a conversa legal e, Paulo, a gente agradece mais uma vez aí você, a gente pretende continuar com o podcast aí, eu acho que é muito legal, a associação está sempre só evoluindo com essa parte de formação e o podcast Historiando, a gente está tentando também buscar com você junto, muitas vezes, o nosso pessoal que está com a gente na associação. Acho que isso é muito importante e espero que evolua para as pessoas, na cabeça das pessoas, e ter esse sentimento de preservação e conhecimento da história. Então, eu agradeço muito a Cezanne e a Granja Killer por patrocinar a gente nesse podcast. E eu acho que é muito importante mesmo a gente agradecer a associação também, a Trevigiano, que estamos juntos aí, os nossos voluntários, que vem o Mário, o Delcir e o Paulo. Então agradeço muito e ficamos por aqui, que Nossa Senhora Assunção vem aí a festa dela que ilumine a todos nós. Boa noite. É isso aí.